explicar a diferença entre as duas vozes passivas que nós temos na língua portuguesa. A voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Existem duas vozes passivas, só para complicar a vida da gente, isso mesmo. Só para dar um nó no pensamento. Mas a gente vai acabar entendendo rapidinho. Vamos nos aventurar neste novo conteúdo? Claro, né? Vamos começar pela voz passiva analítica, porque essa eu já tinha explicado no outro vídeo. Na voz passiva analítica, ela vai contar com a gente da passiva escrito ali, no final da oração. A polícia foi chamada por Igor. Temos o agente da passiva por Igor. Igor chamou a polícia na voz ativa. A polícia foi chamada por Igor na voz passiva analítica. Lembrando que nós só podemos ter voz passiva se o verbo for transitivo direto. Para quem não lembra, verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento para a pergunta o que. Rebeca comeu pizza. Se eu parasse de ler no verbo, se eu parar de ler no comeu, a pergunta que eu tenho é comeu o quê? E eu tenho uma resposta que cabe, né? Comeu o quê? Pizza. Quando eu tenho essa estrutura, eu tenho um verbo transitivo direto. Quer dizer, que não precisa de preposição para ligar a resposta ao verbo. E a voz passiva só acontece quando temos um verbo transitivo direto na voz ativa. Quando a professora sugere exercício, passe da voz ativa para a passiva, grande parte das vezes ela já verificou e fez o exercício todo com verbos transitivos diretos. Exceto se vocês forem do ensino médio e ela quiser fazer uma pegadinha, né? Só os que forem possíveis passar, daí vocês vão ter que discernir que tipo de verbo que é, mas geralmente no nosso fundamental amado a gente só faz isso, transforma da voz ativa para passiva, mas nós já temos frases certinhas com o verbo transitivo direto, só questão de vocês transformarem, passarem o que está o sujeito para agente da passiva, duplicar o verbo em locução verbal e o que estava lá no final e para o começo. Enzo comprou chicletes. Inverte, chicletes foram comprados pelo Enzo. Pelo Enzo, agente da passiva e pronto, certinho, tá? Na voz passiva. A sintética, ela só acontece quando o sujeito é indeterminado. Lembram, né? Vocês lembram. Sujeito indeterminado é aquele onde o verbo está na terceira pessoa do plural e não tem nada ali indicando quem fez a coisa. Chamaram a vizinha. Quem chamaram? Eles, elas, mas não dá para apontar quem chamou essa vizinha. Você não sabe, nem eu. Isso é um sujeito indeterminado. A gente vai observar, se o sujeito for indeterminado, quer dizer, sem indicativo de quem foi, ele vai poder ir para a voz passiva sintética. Sintética porque resume-se ao acréscimo do pronome apassivador C. Exemplos para a gente entender um pouquinho como funciona a passiva sintética. Abandonaram aquele carro. Voz ativa, sujeito indeterminado. Quem abandonaram vai saber. Eu sabia de nada, tô sabendo agora na tua aula. É só uma frase, tá? Também não seria nada, enfim. Abandonaram o carro. Na voz passiva sintética fica abandonou-se aquele carro. Abandonou-se um carro. Pronome passivador SE. Venderam aquelas casas na praia. Voz ativa. Venderam. Quem venderam? Não sei. Voz passiva sintética. Venderam-se aquelas casas. Sim, é só para complicar a vida, mas é uma das regras da nossa gramática da língua portuguesa, tá? Importante que o verbo vai sempre concordar em número com a quantidade de coisas que sofreram a ação. Eu não posso dizer vendeu-se aquelas casas. Eu tenho que dizer e escrever venderam-se aquelas casas. Divulgaram o resultado da pesquisa. Voz ativa. Sujeito indeterminado. Para a voz passiva sintética, divulgou-se o resultado da pesquisa.
o verbo sempre concordando com o número de elementos e o SE ali aparecendo para ser um apassivador. Ele é o salvador da pátria, ele é o apassivador da nossa oração passiva sintética, né? Certo? Então esses são os dois tipos de vozes verbais no formato passivo e juntando com o conhecimento que você já tem ali da voz ativa e reflexiva, o conteúdo tá no papo. Já entenderam tudo? Só partir para a execução dos exercícios. Espero estar ajudando. Qualquer coisa, contem comigo. Um abraço, bons estudos. Até mais, gente.